Hoje, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre um assunto que é um assunto muito pujante na literatura recente da hepatologia, que é a insuficiência hepática crônica agudizada ou acute on chronic liver failure, né? Eh, Esse assunto foi um assunto que surgiu ali no final dos anos 90, início dos anos 2000, mas ele ficou meio jogado no tempo, assim, ficou meio esquecido. Isso porque não se sabia exatamente o que a insuficiência hepática crônica agudizada representava, o que era essa entidade e o que ela representava dentro da história natural da cirrose hepática, né. A maioria dos pacientes eram referenciados aos especialistas, no momento em que eles apresentavam essas deteriorações agudas, né, de doenças previamente existentes. E essas deteriorações agudas cursavam com disfunções orgânicas múltiplas, altos índices de morbimortalidade e, posteriormente, identificou-se que isso era uma causa de custos bastante elevados para sistemas de saúde como um todo. Eh, Cabe um ponto bem interessante, assim, esse conceito da insuficiência hepática crônica agudizada, a primeira vez em que se falou dele foi justamente no início dos anos 2000, final dos anos 90, início dos anos 2000, quando começaram a se desenvolver os sistemas bioartificiais, né. Só para todo mundo contextualizar isso, esse momento era um momento em que a gente não tinha um transplante funcionando da forma como ele funciona hoje. O transplante, nessa ocasião, na maioria dos lugares, era feito ainda por uma lista de critérios cronológicos, não existia MELD, direito. O MELD começou nos Estados Unidos em torno de 2001. Então, nessa época, quando começou a surgir a história da diálise hepática ou MARS, né, o objetivo era que você pegasse esses pacientes que tinham insuficiência hepática crônica agudizada, por qualquer motivo que fosse, ligasse eles num aparelho que faria o suporte hepático, né, a detoxificação e etcétera, e isso serviria como ponte para que aquele paciente fosse transplantado num segundo momento. E, eh, o conceito da insuficiência hepática crônica agudizada surgiu justamente no contexto da disponibilidade desses sistemas bioartificiais, né. O objetivo deles era identificar, entre o pool de pacientes com indicação de transplante, aqueles que eram graves o suficiente para eventualmente se beneficiarem de tratamentos ponte que permitissem a recuperação e eventualmente a regeneração hepática como ponte para o transplante, né. Então a primeira definição que a gente teve de insuficiência hepática crônica agudizada data de 2002, que é do Rajiv Jalan, num artigo específico sobre MAS, né. O que ele define é uma deterioração aguda da função hepática em pacientes com doença hepática crônica previamente compensada por efeito de uma hemorragia digestiva alta de natureza varicosa ou sepse. Isso levando a várias manifestações clínicas, sendo as mais notáveis encefalopatia hepática e a insuficiência renal aguda. Então, basicamente, o que caracteriza a insuficiência hepática crônica agudizada é uma piora de função hepática em um indivíduo que tinha uma doença hepática crônica previamente descompensada, sendo que essa piora ocorre por motivo de HDA ou infecção, na maioria das vezes, se associa a outras disfunções orgânicas. Até esse primeiro momento, o que era deterioração de função hepática não estava muito claro. Então, a gente começou a ver que essa definição tinha alguns problemas, né? Precisava de uma definição melhor. Qual que era a janela de tempo entre o evento e o diagnóstico da CLF, a partir de que momento que você consideraria a CLF? Se a gente consideraria como fatores desencadeantes só HDA varicosa, sepse, ou eventualmente a gente teria, por exemplo, uma lesão hepática induzida por droga, um flare de hepatite B, um flare de hepatite autoimune como fatores desencadeantes. E como que a gente poderia quantificar essa disfunção, né? De que forma que a gente poderia usar outras ferramentas não específicas para a doença hepática, como os scores SOFA, o score APACHE-2, que são scores multiparamétricos, que permitem estratificação de risco em terapia intensiva, de forma que a gente poderia utilizar isso também na insuficiência hepática crônica agudizada. E a partir de 2005 começaram a surgir vários esboços de definições, né, que
começaram a empurrar o conhecimento na direção de ter uma definição melhor, né? Surgiu um consenso da Associação Ásia-Pacífico em 2009, que depois foi refinado em 2014, o estudo Canonic, que foi um estudo multicêntrico, ciceroneado pela Sociedade Europeia de Hepatologia, que teve a publicação em 2014, até hoje é a publicação mais robusta, a gente vai voltar a falar nele, e outros estudos como outras definições como da Associação Chinesa e da ASLD. O Canonic, que é esse estudo mais importante e é o que norteia a maior parte da literatura em ACLF de lá para cá, foi um estudo multicêntrico envolvendo vários centros de reconhecida excelência na Europa, teve natureza prospectiva, e ele avaliou 1.343 pacientes, dos quais 415 preenchiam critérios diagnósticos para a CLF. Pela primeira vez, a gente tinha uma proposição de critérios baseada em achados concretos, não era só definições mais vagas, como aquela do Rajiv Jalan, enquanto que os outros critérios, a exceção do NACSELD, que também é o da SLD, eram muito mais por opinião de especialista do que tudo. O que o Canonic fez, na verdade, foi o caminho contrário, né? Ele partiu do desfecho para os fatores, né? Ele olhou para o fim e, a partir do fim, ele tentou identificar lá atrás o que esses pacientes tinham. Então, a partir deste estudo, a CLF passou a ser caracterizada como uma síndrome de descompensação aguda da cirrose, associada a falências orgânicas e alta mortalidade em curto prazo. Aqui eu ressalto essa questão da alta mortalidade em curto prazo, porque isto sim é o principal marcador da CLF. Não há necessidade de conhecimento prévio da doença hepática crônica, mas os pacientes, por definição, são portadores de doença crônica. Então, isso aqui visa englobar, por exemplo, pacientes que têm hepatite B, que fazem um flare de doença, ou a mutação que confere resistência ao antiviral que ele vinha usando, ou uma mutação precore, e eles tinham uma doença até então compensada, a partir daquele momento ele passa a cursar com uma doença descompensada. E também se aplica autoimune, doença de Wilson e outras doenças que possam eventualmente se enquadrar nesse contexto. O estudo Canonic considerava como descompensação aguda a CIT, que não estava contemplada na definição original, HDA varicosa, encefalopatia hepática ou infecções. E para definir falência orgânica, ele adaptou o score SOFA para um score Cliff SOFA, que é um score que modifica um pouco o SOFA com o intuito de torná-lo mais específico às doenças hepáticas crônicas. E o que ele define como alta mortalidade em curto prazo é 15% em até 28 dias do evento inicial, mais de 15%, né? Então, ele parametriza um pouco melhor a definição inicial que a gente tinha. Aqui um exemplo do score SOFA, né? O Cliff SOFA, perdão, que ele modifica alguns parâmetros, né? A gente utiliza a bilirrubina, creatinina, o grau de encefalopatia, o nível do INR, PA média, ou uso de vasopressores, relação PO2-FiO2 ou relação de saturação e FiO2, para poder definir as disfunções graves. O que está aqui um pouco mais escuro, mais sombreado, é o que é considerado como disfunção grave ou falência de outros órgãos ou sistemas. Tá? A partir dos dados do Canonic, a gente passou a dividir a CLF em 3 graus. Né? A CLF grau 1, quando você tem falência renal isolada, na ausência de outras disfunções orgânicas, ou falência hepática da coagulação, da circulação ou respiração e creatinina menor do que 2. Aqui, falência hepática é nível de bilirrubina, basicamente, né? A CLF grau 2, quando você tem 2 falências orgânicas associadas. A CLF grau 3, quando você tem 3 ou mais falências orgânicas. Isso tem implicação, inclusive, em prognóstico. A NACSELD, que é a definição adotada pela ASLD, que é a Associação Americana de Estudos do Fígado, divide a CLF
considera a CLF quando ela é induzida por infecções, basicamente, e está associada a duas falências orgânicas. E o que eles definem como falência orgânica é a presença de choque, com necessidade de vasopressor ou não, ou responsiva a volume, encefalopatia grau 3 ou 4, insuficiência renal com necessidade de terapia renal substitutiva ou ventilação mecânica, quer seja por insuficiência respiratória ou para proteção de via aérea. A Ásia-Pacífico considera, para a definição de ACLF, a presença de um insulto agudo, levando a icterícia, com bilirrubina total acima de 5 e creatinina maior do que 1,5, e coagulopatia, com INR acima de 1,5 e, em até 4 semanas, surgimento de ascite ou encefalopatia portosistêmica. E ela não requer a presença de doença crônica pré-existente. A Associação do Pacífico, Ásia-Pacífico, ela tem uma definição talvez um pouco mais abrangente, por não requerer doença crônica, porque eles têm uma característica epidemiológica bem diferente do que a gente observa na Europa e nos Estados Unidos. Vale lembrar que lá eles têm hepatite B com alta prevalência, né, principalmente na China e no Japão. Então, essa definição deles visa contemplar esses casos de hepatite B crônica por transmissão vertical, que não chegam a ser uma coisa muito frequente aqui no Ocidente, né? Vamos falar um pouco dos desfechos, né? Por que é importante a gente olhar para a CLF como uma coisa diferente? Esse gráfico aqui do Canonic é um gráfico que ilustra bem por que é importante a gente lembrar disso, né? Aqui a gente compara pacientes, esses são dados oriundos do próprio Canonic, né? Não são dados de outro estudo. Aqui a gente compara pacientes que tiveram critérios para o diagnóstico da CLF com pacientes que tiveram uma descompensação aguda, não a CLF. E vocês podem ver que a diferença de sobrevida em curto prazo para esses indivíduos é uma diferença brutal. Então, é por isso que é importante a gente reconhecer critérios diagnósticos para a CLF, para tratar esse paciente de forma um pouco diferente. Quando a gente olha a CLF, e comparando com pacientes que tiveram descompensações agudas, a gente também percebe que a mortalidade em curtíssimo e curto prazo ela é diferente e ela é tão maior quanto maior a severidade daquela insuficiência hepática crônica agudizada. Percebam, por exemplo, a CLF grau 3 tem uma mortalidade diferente da 2, que por sua vez é diferente da 1, e que também é diferente do paciente que tem uma cirrose descompensada que não preencha critérios para a CLF. Isso daqui modifica a abordagem que a gente tem que ter para esses pacientes e reforça o conceito de que é importante, de fato, reconhecer a síndrome. Um outro ponto que também é bem interessante é que o tipo de falência orgânica que esses indivíduos têm também tem impacto na mortalidade. Isso é uma coisa que empiricamente a gente já sabe, a gente percebe isso a partir do cuidado com os pacientes com cirrose, né? Pacientes que não têm falências orgânicas ou aqueles que têm falências orgânicas, pelo menos uma única falência orgânica, que não insuficiência renal, eles têm um desfecho muito diferente daquele indivíduo que tem falência orgânica caracterizada por insuficiência renal, ou uma falência orgânica com insuficiência renal ou mais falências orgânicas, né? São pacientes que se comportam de um jeito bem diferente na mortalidade de curto prazo deles. Esses dados são todos dados de fora do Brasil, mas será que aqui a gente replica essa mesma realidade? Vejam, por exemplo, o trabalho do grupo do pessoal lá de Florianópolis, do Léo Schiavon. Eles avaliaram 192 pacientes, dos quais 46 tinham a CLF na admissão, e o que se observa é uma diferença brutal de sobrevida em 30 dias entre o grupo que preenchia critérios para a CLF e o grupo que não preenchia. No Rio Grande do Sul também eles fizeram um trabalho muito semelhante e os desfechos que eles observam também são bem parecidos, então o que a gente vê lá fora também é o que acontece aqui dentro para a gente, né? Um ponto muito interessante, isso foram dados que foram surgindo a partir do refinamento das informações do Canonic,
é que é bem importante você entender a CLF como uma entidade dinâmica, ou seja, o prognóstico pode mudar e muda ao longo do tempo. O paciente chega descompensado, você fornece medidas de suporte que vão permitir uma estabilização inicial, e esse prognóstico ele é bem variável conforme a resposta dele. Aquele paciente que apresenta recuperação, ele tem prognóstico diferente daquele paciente que não apresenta recuperação. Isso daqui pode parecer chover no molhado, né? Mas, na verdade, isso tem um impacto grande, principalmente quando a gente vai avaliar o tratamento definitivo para esses pacientes, que vai ser o transplante, né? E aí, é bem importante para a gente fazer isso, para a gente entender isso, é saber estratificar o risco nesses pacientes com ACLF. Eh, na história natural da doença hepática, tudo aquilo que leva à insuficiência hepática crônica agudizada pode representar um evento letal na evolução daquele paciente. Então, um paciente que tem uma HDA e evolui com a CLF, começa a apresentar ascite, entre outras compensações, isso deve ser enxergado no contexto de evolução da doença como um evento que pode precipitar uma descompensação grave. E isso vai lá atrás naqueles conceitos que a gente tem de doença hepática crônica e de manejo desses pacientes, que esses pacientes precisam ser referenciados precocemente para o especialista para já ter avaliação direcionada para a resolução definitiva da doença hepática crônica dele o quanto antes, né? Então, a gente, a partir do entendimento de que a CLF pode modificar a história natural da doença hepática, a gente reconhece a importância das disfunções orgânicas nos desfechos. Atentem para aquele gráfico que eu mostrei atrás com relação às diferentes falências orgânicas e o acúmulo delas com impacto na sobrevida. E neste momento é muito importante que a gente defina que tipo de alocação que esse paciente vai precisar, se ele vai para uma UTI ou se ele vai para a enfermaria, e a gente identificar uma janela de oportunidade para ele, né? Eh, Muitas vezes esses pacientes são tão graves que eles vão ter uma janela muito estreita para que a gente possa propor, por exemplo, o transplante. E essa sensibilidade de identificar o momento de deixar esse paciente ativo e eventualmente fazer o transplante, isso precisa ser ponderado. E é bem importante, num contexto de recursos escassos, como é o que a saúde vive no mundo todo, né? Isso não é exclusividade do Brasil, a gente evitar a obstinação terapêutica fútil, né? Ou seja, você propor tratamentos para um paciente que não vão resultar em benefício para ele ou para o sistema de saúde. Com o intuito de refinar isso, essa estratificação prognóstica, a gente teve diferentes scores criados ao longo do tempo, né? O primeiro que a gente teve foi o Cliff SOFA, né, que é uma adaptação do SOFA original para as doenças hepáticas. Posteriormente, a gente desenvolveu o CLIF-C-OF, Organic Failure, que é um refinamento do CLIF-SOFA e permite o reconhecimento e a definição de ACLF. O CLIF-AD, que visa identificar pacientes que não preencham critérios diagnósticos para ACLF, mas têm cirrose descompensada, é o CLIF-AD de Acute Descompensation, e o CLIF-C ACLF, que é próprio para pacientes com ACLF. Então, quando um paciente cirrótico com uma descompensação aguda é admitido no hospital, idealmente a gente deve aplicar o CLIF-C-OF para diagnosticar a ACLF. Se a ACLF estiver ausente, a gente vai aplicar o CLIF-C-AD e estratificar esse paciente conforme o risco de mortalidade dele, em alto risco, risco intermediário ou baixo risco. O CLIF-C, se o diagnóstico de ACLF estiver presente, a gente vai aplicar o score apropriado para a ACLF. O CLIF-COF é aquela mesma tabelinha que eu já havia mostrado para vocês, o que está sombreado aqui é o que se define como falência orgânica de fato. E para fazer esses cálculos todos, eu recomendo que todos entrem na Fundação CLIF, né, que é uma fundação que foi criada para patrocinar esses estudos, né? Essa fundação foi criada com o apoio da Grifols, né, que é uma empresa espanhola, catalã, inclusive,
E eles é que têm dado um grande suporte para o diagnóstico, para o financiamento dos estudos em ACLF. Inclusive, está rolando um estudo multicêntrico que envolve a América Latina, o estudo Aclara. O Brasil é um dos centros mais importantes, tem recrutamento em várias cidades, né? Breve a gente deve ter resultado. Mas voltando aqui, olha, só vocês irem, tem uma abinha aqui de Score Calculators, vocês podem inserir os dados dos pacientes de vocês e, a partir daí, fazer a estratificação de risco conforme o necessário. Bom, agora a gente entra numa seara aqui, que é uma seara que a gente vai ficar elucubrando muito mais do que dando respostas definitivas, né? O manejo dos pacientes com ACLF ele não é bem claro, assim, a gente não tem medidas específicas que devam ser feitas com esses pacientes com o intuito de modificar o quadro atual deles, né? Habitualmente o que se faz é o padrão de cuidados com pacientes cirróticos descompensados. Entre estes cuidados, obviamente, se insere o transplante de fígado. E a gente tem uma série de terapias experimentais, que são terapias que ainda não têm seu lugar muito bem definido no contexto das insuficiências hepáticas crônicas agudizadas. O suporte bioartificial, que é a MARS, né, que é uma diálise albuminada. Aparentemente, a MARS pode ter algum benefício para pacientes com ACLF, mas isso não se sabe ao certo quais são os grupos nos quais isso vai se aplicar. A gente tem um feeling de que isso vai ser uma realidade dentro de algum tempo para pacientes com ACLF grau 2 e 3, né, a adoção desse tratamento como ponte para transplante, né? Eu digo isso porque hoje a literatura mostra muito que cirróticos que têm marcadores de inflamação aumentados, eles têm um risco muito maior de evoluir com mortalidade. E o que os sistemas bioartificiais são bons em quelar é justamente essas interleucinas e marcadores inflamatórios. Então, pode ser que eles ajudem a desinflamar um pouco esse paciente para ele ir para o transplante. Fator estimulador de colônia de granulócito, troca plasmática terapêutica, que é uma coisa que ainda está no plano mais experimental mesmo, e antidrogas com potencial anti-TNF, principalmente a pentoxifilina, é exemplo do que se faz nas hepatites alcoólicas. Mas isso aqui tudo ainda é realmente muito experimental. E aí a gente vai falar um pouco do lugar do transplante nessa situação bem específica, né? Eh, Depois que a CLF que se criou os critérios diagnósticos e os scores e etc., aí a comunidade transplantadora começou a se mobilizar no intuito de avaliar de que forma que o transplante vai se inserir no cuidado do paciente com ACLF. É muito diferente o paciente com ACLF daquele paciente com uma cirrose descompensada ou mesmo uma cirrose compensada com indicação de transplante em outro momento, que pode fazer um transplante semeletivo, né? Porque esses pacientes têm uma mortalidade de curto prazo muito alta. Então, talvez sejam casos que devam ser tratados quase como hepatites fulminantes, né? E a partir dessa mobilização da comunidade transplantadora, sobretudo na Europa, criou-se um consórcio europeu, a partir da ELITA, né, que resultou nesse estudo ECLIS, que é o maior compilado de dados desses pacientes até hoje, né? O objetivo deles foi avaliar quantos pacientes com a CLF foram listados e transplantados na Europa no período de janeiro de 2018 a junho de 2019 e como essas práticas variaram entre os países. Quais foram as taxas de sobrevivência após a inclusão em fila e após o transplante, e quais os determinantes de sobrevida em ambos os cenários, tanto em fila quanto para pacientes transplantados. Vale ressaltar que esse estudo é um estudo multicêntrico, ou seja, ele envolveu centros transplantadores de diferentes realidades, da mesma forma que acontece aqui no Brasil, onde você tem equipes transplantadoras com perfis diferentes, com visões diferentes dos mesmos problemas, isso também acontece na Europa. Você tem países onde eles são muito agressivos com o transplante, outros onde eles são extremamente conservadores. A França, por exemplo, tem uma realidade de transplante muito parecida com a nossa, enquanto países como a Alemanha e a Espanha, eles são bastante conservadores na indicação do transplante para pacientes com descompensações mais graves, MELDs mais altos.
Esse estudo contou com a participação de 20 centros, foram 2.677 transplantes realizados nesse período, que correspondeu a quase 26% dos transplantes no continente europeu inteiro, né? Os pacientes se enquadraram, na maioria, como a CLF grau 1 ou 2 e uma minoria com a CLF grau 3. Transplantes foram realizados em 234 pacientes com a CLF e somente 74 não foram transplantados, faleceram na fila, né? Como eu disse para vocês lá atrás, né, alguns países têm comportamento bem diferente, né? No Reino Unido, por exemplo, eles transplantaram uma proporção muito menor de pacientes com SLF grau 2 e 3, enquanto que na Alemanha eles tiveram uma proporção maior. Isso aqui se deve porque muitas das ACLFs lá no Reino Unido são provocadas por álcool, né, hepatites alcoólicas e outras doenças. Então, os pacientes não são elegíveis. O que se observa aqui nos dados do ECLIS é que os dados de sobrevida dos pacientes transplantados foram razoavelmente satisfatórios, né? O que se imaginava e que isso de fato se concretizou, o ACLF grau 3 tem um desfecho pior que grau 1 e 2, né? E a mortalidade em fila também é maior para esses pacientes. Tentando identificar quais são os fatores de risco para isso, né? Uma primodescompensação é pior, né? Idade mais avançada, o número de falências orgânicas e a presença de germes multiresistentes também, né? É mais ou menos o que a gente vê aqui na nossa realidade também. Quanto mais grave o doente, maior o risco dele ter infecção por germe multi-R, né? Isso vai limitar um pouco as terapêuticas que você vai poder fazer mais adiante. Entre os preditores de mortalidade pós-transplante, o que foi identificado foi infecção por germe multi-R, hiperlactatemia no momento do transplante e diálise, que também implicou muito em mortalidade pós-operatória. Ou seja, é bem, de fato, parecido com o que a gente observa empiricamente por aqui. A sobrevida pós-transplante foi semelhante entre os diferentes graus de ACLF e conforme o número de falências orgânicas, mas o que se observa é que provavelmente houve um maior consumo de recursos hospitalares conforme o grau de ACLF. Isso é uma medida indireta provocada pelo número de diárias de UTI que esses pacientes precisaram. Quanto mais grave, mais UTI eles precisaram, tanto antes quanto depois do transplante. Esse foi um estudo de grande valor por ter representado a realidade europeia, né? Foi um estudo retrospectivo de vida real, sem nenhuma intervenção. A proposição dos autores foi de que a CLF não deve ser encarada como uma contraindicação a transplante e que existe uma percepção muito variada sobre transplantabilidade nessas situações, e isso varia muito de acordo com a realidade onde você está, que tipo de centro que recurso seu centro tem, como que está a realidade de doação, até onde você pode se arriscar, né? Gravidade pré-transplante, papel de infecções por germe multi-R, né? A gente falou isso daqui agora, né? O papel do doador é uma coisa que esse tipo de estudo ainda não entrou nesse mérito, né? Mas eu imagino que a gente deva ter desdobramentos do tipo de doador a ser selecionado. E a correlação com dados de recursos, né? A gente está falando aqui sem olhar para a fatura do cartão, né? É muito bonito você transplantar um paciente com mel de 40, 45, mas a gente tem que pensar que a grana que sai para pagar o transplante do mel de 45 é a mesma que vai sair para pagar a do HCC compensado, a do da hepatite fulminante, o do cirrótico compensado com mel de baixo. E a gente tem que ser responsável no uso desse recurso e olhar para o que está acontecendo, se os desfechos estão sendo compatíveis. Um ponto que não está aqui citado, mas que também vale a pena mencionar, é de que forma que as máquinas de perfusão hepática, tanto normotérmica quanto hipotérmica, vão modificar o cenário destes pacientes, porque se você imaginar que a máquina, principalmente a normotérmica, tem o potencial de reabilitar órgãos que não seriam aproveitáveis para doação, pode ser que você mude
bastante o cenário e possa arriscar o transplante para pacientes que não seriam transplantados com aquele tipo de enxerto. Então, entre as mensagens finais, a gente tem que lembrar que a CLF é uma nova entidade relacionada à cirrose. O que ela propõe, na verdade, é a normatização de uma experiência que acho que todos nós que lidamos com doença hepática crônica temos, né? Eles fornecem parâmetros e dão ferramentas para a gente olhar para isso de forma mais objetiva e não ficar só naquela percepção de gravidade que o clínico tem, o cirurgião tem. Eles mostram como que os scores prognósticos podem ser úteis, tanto na beira do leito, quanto para avaliação continuada desses pacientes, né? Principalmente para você fazer aquela avaliação evolutiva da CLF, identificar os pacientes que estão melhorando, né? Não ficar novamente naquela coisa da percepção subjetiva. E neste momento, a gente ainda tem muito mais perguntas do que respostas. Vocês viram que eu citei aqui pelo menos 3 definições diferentes, né, da Ásia-Pacífico, da SLD e da ISO. Ainda não tem um consenso de qual delas é a melhor. Eu acredito que a da ISO vai ser a base para o que a gente vai ter de definição definitiva do futuro, porque até os principais estudos estão sendo feitos com base no que a definição proposta pelo Canonic foi feita. Então, imagino que ela seja o pilar de sustentação do que a gente vai ver mais para frente. A gente ainda precisa fazer ensaios clínicos que permitam olhar para isso de uma forma prospectiva e não retrospectiva, como que foi feito até aqui. Alguns desses ensaios já estão rolando. Se vocês forem lá no clinicaltrials.gov e procurarem ensaios em ACLF, tem bastante coisa rolando. De que fato que a CLF implica no transplante. A gente teve esse primeiro estudo, o ECLIS, que foi um estudo retrospectivo, mas a gente ainda não tem informações mais concretas, né? Aquilo ali foi como se jogasse uma luz em cima da realidade do transplante em ACLF, mas a gente ainda precisa gramar bastante nisso daí para poder ter informações mais concretas e, sobretudo, informações que permitam que a gente faça alocação de recursos, sobretudo alocação de enxertos, de forma mais adequada. Será que um paciente com ACLF grau 3 não merece uma priorização, exemplo do que tem uma fulminante, ou uma correção de MELD para um MELD mais alto? Isso são ponderações que a gente deve fazer, porque às vezes esse paciente tem muita gravidade clínica, muita gravidade por scores os scores modificados do CLIF, e ele não sobe muito MELD. Imagina uma ascite refratária que já tem MELD baixo, fez uma HDA, insuficiência renal, encefalopatia, está lá com MELD 20. Então, talvez esse paciente mereça uma correção de MELD, vá para MELD 40, ou coisa que o valha, a depender do tipo de percepção que a gente tiver do caso, e se ele preencher critérios melhor definidos por legislação. E o manejo da CLF, por enquanto, ele ainda é baseado em conceitos que foram anteriores à descrição da síndrome, né? A gente sabe manejar o cirrótico com HDA, sabe manejar o cirrótico com PBS, sabe manejar o cirrótico com insuficiência renal, mas não sabe de que forma que isso tudo está coadunado com a definição da CLF e como que esta definição, uma vez incorporada, ela vai modificar o manejo que a gente vai fazer dessas situações. Também são coisas que a literatura ainda não tem respostas, né? Eu imagino que ao longo dos próximos anos a gente vai ter guias de conduta e recomendações mais específicas para manejo desses pacientes nessas situações pontuais e com foco principalmente no tratamento definitivo, que é o transplante. E é isso, pessoal. Muito obrigado pelo convite, viu?